Ó, não sei, eu tô clicando aqui, não tá dando certo, Ivan. Esse baixar nas... Bom, então, é, vamos começar desde lá do princípio, desde lá do rim, certo? Eu tenho uma certa dificuldade com o meu notebook. Movimentando, gente. O mouse? Ai, oi? O teu mouse? É o meu mouse. Na verdade, eu estou com dificuldade porque eu só sei mexer com mouse, né? E no notebook não tem mouse. Aí eu comprei um mousezinho, tá? Bonitinho. Só que ele não está funcionando. Se não está numa superfície, tem o mousepad, tudo direitinho? Tem. Tá com a luzinha acesa, troquei a pilha. Às vezes a superfície que não deixa ele funcionar direito. É. Bom, então, anatomicamente, vocês vão ver, mas eu vou passar mais rapidamente, tá? Mas o que é interessante é a forma do rim, né? Rim direito, rim esquerdo, rim direito mais situado numa posição mais baixa, tá? Isso aqui é mais anatomia, tá? Aqui, a gente corta. A gente faz uma necrópsia, por exemplo, e pega o rim e faz esse corte aqui, a gente observa muito bem na macroscopia do rim a região cortical e a região medular. E o sistema pielo-calicial, né? Então, nós temos a região cortical, aonde ficam situados os glomérulos e os túbulos proximal e distal. Na região medular, eu tenho já os túbulos coletores, né? Que vão desembocar e vão formar esse sistema pielo-calicial que, juntando todos os raminhos do sistema pielo-calicial, eu tenho a formação do ureter, certo? Isso aqui a gente vê muito bem, nitidamente, numa necrópsia, por exemplo, quando a gente corta o rim. É bem visível macroscopicamente, tá? De novo, uma parte mais anatômica, tal. Sempre lembrar, nós temos o rim, nós temos as suprarrenais aqui em cima, né? E vem o ureter desemboca na bexiga, uretra, tá? Como eu falei, a parte anatômica é mais difícil para vocês, que vai diferenciar, né? Nós temos na macroscopia da peça, a gente tem algumas lobulações, algumas. Vocês estão escutando? Sim, Marcinho, Sim, tá. agora que deu um eco. Deu um É, eco. Já arrumou, já. Então, nós temos algumas. Umas entradas, umas invaginações aqui, que a gente chama de lobulações, que podem ser resquícios do feto. O rim do feto, ele é todo lobulado, ele tem essas lobulações, tá? Agora, no adulto, essas lobulações tendem a desaparecer. Podem ficar alguns resquícios, certo? Mas deve desaparecer a maioria das lobulações. Por que eu estou falando isso? Porque você não pode confundir mais tarde na patologia, quando você tem uma pielonefrite crônica com muita fibrose, essa pielonefrite crônica vai aparecer macroscopicamente como esses riscos aqui, sabe? Então, isso que você tem que tomar cuidado para não confundir lobulação fetal com fibrose por pielonefrite crônica, tá? Tem que lembrar que existem pacientes que mantêm alguma lobulação fetal. De novo, né? Macroscopia do rim.
bem característica, tá? Existem casos de rins que nascem unidos, ou no polo superior, ou no polo anterior, ou no polo inferior, tá? Essa união é uma malformação congênita e que não separam os dois rins e fica, aí o indivíduo fica, na verdade, anatomicamente, com um rim só. É o chamado rim em ferradura, tá? É bastante complicado isso, porque na prática ele só tem um rim. Se ele precisar fazer uma nefrectomia, ele vai ter que tirar todo esse rim, tá? Então, é uma malformação, tá? Tá bom, isso aqui é uma visão geral do rim, da histologia do rim, tá? Então, nós temos a região cortical e a região medular, tá? Sempre lembrando que isso aqui é uma revisão, porque, na verdade, vocês já estudaram rim, pelo menos no primeiro semestre, no primeiro ano, vocês estudaram rim, tá? Então, aqui nessa região cortical, nós vamos observar os glomérulos, tá? Agora, a gente chama de néfron. O que a gente chama de néfron? Toda a unidade morfofuncional do rim. O que é uma unidade morfofuncional? É a menor parte de um órgão que funciona como um todo, tá? Então, o que é o néfron? O néfron, ele é constituído pelo, cadê minha seta? Pelo corpúsculo renal, tá? Que a gente chama de glomérulo, tá? Túbulo contorcido proximal. Aí vem ramo descendente da alça de Henle, ramo ascendente da alça de Henle, tá? Túbulo contornado distal e túbulo coletor. Isso é um néfron, certo? Isso é um néfron, esquematicamente falando, tá? Só que, eu não sei se vocês vão conseguir me enxergar aqui. Esse néfron aqui, ele tá esquematizado esticadinho, certo? Mas, na verdade, o que acontece? Esse túbulo contornado distal, ele, na verdade, ele está dobrado e ele está muito mais, ele está bem próximo aqui do corpúsculo renal. Não é porque ele chama de corpúsculo distal que ele está longe. Não, ele está bem próximo do corpúsculo renal, tá? Ele está longe esquematicamente falando. Se você esticar esse néfron, o túbulo contornado está longe do glomérulo, por isso que ele chama distal. Mas, na verdade, ele dobra assim, e esse túbulo contornado distal vai estar bem próximo do glomérulo, na região cortical. Então, na região cortical, o que a gente vai ver? A gente vai ver glomérulo, túbulo contornado proximal, túbulo contornado distal, pode ver uns raminhos ascendentes de alça de Henle e um pedacinho do túbulo coletor. Na região medular, a gente vai ver tudo isso aqui. A gente vai ver alça de Henle e túbulo coletor, tá? Até aqui foi? Foi? Sim, Marcinha, tudo certo. Então, nós temos aqui um glomérulo, ou corpúsculo renal. O que é o glomérulo? O glomérulo, ele é um tufo de capilares, de vasos capilares, certo? Então, nós temos a arteríola aferente, tá? Ela entra, forma... Ó, tá dando eco de novo. Forma todos esses capilares, esse tubo de capilar, esse tufo de capilar, esse emaranhado de capilar, e depois sai como arteríola eferente, certo? Então, o glomérulo é um tufo de capilares, e vários capilares.
E é lógico que tem que ter uma membrana que vai revestir esse tufo de capilar, que a gente vai chamar de cápsula de Baumann, certo? Então, nós temos um tufo de capilares, nós temos a cápsula de Baumann, lógico que nós vamos ter um espaço de Baumann aqui, tá? Aí, esses tufos de capilares aqui, eles precisam ter um tecido de sustentação, né? Você lembra, capilar é um vaso que ele tem uma célula só, a célula endotelial, que forma um anel com uma luz central. Então, esses capilares, eles precisam ser sustentados espacialmente, né? Quem normalmente faz sustentação de tecidos é o tecido conjuntivo. Só que aqui, veja bem, é uma área que vai ter uma difusão muito grande de substâncias, de líquidos, certo? É uma área que tem uma passagem muito grande de substâncias, porque é a área de filtração do sangue, né? Todo o sangue entra aqui, vai ser filtrado. Então, se for um tecido conjuntivo, vai ficar difícil essa passagem de substâncias, né? Então, nós precisamos de um tecido de sustentação especial para essa situação. Então, nós temos as células mesangiais, tá? As células mesangiais, elas estão no meio, tá? Desse tufo de capilares, tá? E ela são células que têm uma substância que a gente chama de mesanjo, né? Você lembra do tecido conjuntivo? No tecido conjuntivo, você tinha fibroblastos em meio a colágeno, né? Isso era um tecido conjuntivo. Aqui, então, nós não temos tecido conjuntivo. O que nós vamos ter? Mesanjo, que são as células mesangiais e a substância mesangial, que é a matriz, tá? Que vai fazer a sustentação dessas células. Nós ainda temos aqui, não sei se aparece bem, uma outra célula chamada podócito. Vamos ver se eu tenho um lugar que ela aparece melhor. Aqui. Mas vamos ver. Os podócitos, eles enviam... eles que vão fazer realmente... Deixa eu ver se eu tenho uma melhor aqui, peraí, de podócito. Os podócitos que vão fazer as fendas filtrativas, tá? As fendas por onde vai passar todo o ultrafiltrado. Cadê minha seta? Desapareceu. Tá? Então, então, nós temos aqui o endotélio, tá? Nós temos as células mesangiais entre os endotélios, o endotélio no meio, e nós temos os podócitos. Esses podócitos, eles vão enviar, o nome diz podócito, porque eles enviam uns pezinhos no endotélio e vai fazer as frestas por onde vai fazer o ultrafiltrado. Tem aqui, olha aqui um podócito enviando os pezinhos, tá? Ó. Ele recobre todo o tufo capilar e ele manda esses pezinhos, tá? Esses pezinhos para os capilares, e entre um pé e o outro, a gente tem uma fenda por onde passa o ultrafiltrado. Até aqui foi? Vocês estão me ouvindo? Oi, Marcinha. Foi, prof. Tá. Foi, sim. Só que isso aqui é esquemático, né? Aí, o que acontece? Nós, simples mortais, vamos pegar uma lâmina de histologia e vamos ver um glomérulo. E aí, o que a gente vai ver? A gente não vai ver essas células todas, tá?
essa lâmina aqui é uma lâmina que foi feita para ser fotografada para Atlas. Então, é uma ilustração perfeita, tá? Mas daqui a pouco eu vou mostrar o glomérulo como a gente vê normalmente, a gente não vai ver perfeitamente isso aqui. A gente vai ver só se tiver anormalidade, tá? Então, a cápsula de Bauman, ela tem um folheto visceral e um folheto parietal, tá? Então, ela tem um folheto que recobre todo o tufo e tem um folheto que recobre aqui e fica entre o folheto parietal e o visceral, nós temos o espaço de Bauman, tá? E aqui, ó, aqui já é mais ou menos como a gente vê, tá? A gente vê esse tufo aqui de capilares e esses núcleos aqui, olha, mas para nós, simples mortais, é difícil saber se esse núcleo aqui é de um endotélio, ou se é de uma célula mesangial, ou se é de uma célula de um podócito, tá? A gente vai ver isso aqui, espaços capilares e um monte de núcleo aí no meio. E vai ver o espaço de Bauman, tá? Na verdade, é assim que a gente vai ver o glomérulo, tá? Aqui, de novo, olha, a gente tem o tufo capilar, o espaço, tá? Pô, mas falar que esse núcleo aqui é um núcleo de célula mesangial, já fica difícil para a gente, tá? Principalmente nas nossas lâminas, tá bom? E na cortical, a gente vai ver, junto do glomérulo, os túbulos, tá? Os túbulos, eles já vão, já dá para a gente ver assim. O túbulo contornado proximal, ele tem uma luz, ele tem o epitélio dele, que reveste, dos dois é epitélio cúbico, simples cúbico. Só que no contornado proximal, ele tem projeções, ele tem microvilosidades. E no contornado distal, não tem. Então, como que a gente vai diferenciar? Pela luz. Olha, a luz do contornado proximal, ela é sempre assim, mais irregular. Ela não é muito aberta, tá? Vamos ver. Esse esquema tem uns esqueminha. Então, olha aqui. Túbulo contornado distal. Cadê? Os túbulos contornados distais, eles vão ter uma luz mais aberta. O proximal vai ter uma luz mais fechada, tá? Quer ver? Eu vou mostrar aqui melhor. Ó, túbulo contornado distal. Olha como a luz é ampla e o epitélio é lisinho. Túbulo contornado proximal. Olha como a luz é mais fechadinha e o epitélio não é lisinho aqui, olha. Ele tem essas entradinhas, ele tem essas franjinhas, tá? Então, olha a diferença, dá para você ver bem a diferença na lâmina, do túbulo contornado distal para o túbulo contornado proximal. Os dois são epitélio cúbico simples, núcleos redondinhos, tá? Agora, a luz é que muda, tá? Vamos ver se eu tenho mais uma foto boa aqui. Ó, esse aqui é distal. Esses aqui são proximais, tá? Distal, distal, proximal, tá? Olha como a luz do distal é mais ampla, tá? Não tem essas franjinhas, olha, tá? Que tem o proximal. Agora, os dois vão estar próximos do glomérulo. Às vezes, inclusive, o distal está mais próximo do glomérulo ainda, do que o próprio proximal, tá? Por quê? Porque... Oi? Desculpe. No Pode falar. distal, a luz é mais aberta ou é o mais fechadinho?
Alguém ia falar para mim? Comigo? Pedro? Isso. Fala. É a com luz mais aberta? Tal? A luz... Oi, fala. Não, o tubo contorcido distal é o que tá com a luzinha mais aberta? Com a luz mais aberta e o contorninho é liso. É retinho o contorno. Enquanto que o proximal, o contorno é todo assim, olha. A luz é irregular, é mais fechada e o contorno é cheio de franjinhas. Enquanto que o proximal é aberto, tá? Beleza, obrigado. Vocês estão vendo aqui o slide compartilhado? Tá dando para ver, né? Sim. Ó como essa luz aqui é diferente dessa aqui, tá? Ó, essa aqui é mais aberta, ó, tá? Enquanto que esses aqui são mais fechadinhos. Ó, essa luz aqui como é bem fechadinha. Por que que ela é fechadinha? Porque o epitélio manda projeções, olha. E aí o epitélio fica assim, olha, com um monte de projeções, então a luz não fica ampla, a luz não fica aberta, o contorno não fica liso, como desse aqui, olha. Olha esse aqui como o contorninho é bem liso, tá? Agora, em termos de posicionamento, os dois estão próximos do glomérulo, tá? Tanto o proximal quanto o distal, tá? Eita. E agora? Tá? Tá bom. Aqui de novo, olha. Só que aqui ele pegou longitudinal, tá? Ele pegou longitudinal, né? Mas olha como a diferença do túbulo contornado distal para o túbulo contornado proximal, tá? O proximal sempre, a luz é fechadinha. E distal, a luz é sempre bem aberta, tá? Tá. Aí, lá na região medular, a gente tem os túbulos coletores, que também são revestidos por epitélio cúbico simples. A parte ductal, dos ductos do sistema urinário, é sempre revestida por um epitélio cúbico simples, tá? Com os núcleos bem redondinhos, tá? Então, lembrando aqui, depois eu vou editar melhor esse arquivo para vocês, tá? Porque tem muita coisa de fisiologia. Não sei se vocês vão se interessar. Então, aqui só para você ver, olha, que nós temos um capilar, outro capilar, e nós temos a célula mesangial entre os capilares, certo? Que vai dar sustentação. Essa célula mesangial, ela não é só sustentação, ela também tem função de endócrina, vamos dizer, ela também produz substâncias, tá? Bom, então nós temos a parte cortical e a parte medular, tá? Eu vou só minimizar um pouquinho aqui, porque eu quero mostrar esse arquivo aqui para vocês. Esse arquivo é um arquivo da Unicamp, como sempre, a Unicamp só faz coisa boa, né? Que vai mostrar o rim normal. Como que a gente vê? Como que o patologista vê o rim normal, tá? Então, olha aqui, olha. A gente vai ver região cortical, é uma panorâmica da região cortical. A gente vai ver os glomérulos, tá? Os glomérulos e os túbulos, certo? Vamos aumentar um pouquinho. Aqui. Olha o glomérulo, né? Olha aqui como a gente vê o glomérulo, tá? A gente vê vasos e vê vários núcleos, tá? Se a lâmina for bem feita, a gente consegue ver o folheto parietal da cápsula de Baum, como um epitélio simples, pavimentoso, tá?
Mas dizer que aqui nesse meio a gente consegue enxergar o que é célula mesangial, o que é podócito, é difícil, tá? Mas você vê que tem várias luzes capilares repletas de sangue, tá? A gente vê os ductos. Esse aqui, ducto distal, você vê que a luz é ampla. Esse aqui também é ducto distal, que a luz é bem ampla. Esses aqui já tem uma luz mais fechadinha. Ó, isso aqui é proximal. Percebe que a luz é toda irregular, tá? Aqui, de novo, ó, túbulos contornados proximais, tá? Esses aqui são túbulos distais, tá? Aqui distal, aqui proximal. Aqui você vê bem a diferença da luz, ó. O epitélio é o mesmo, células cúbicas com núcleos arredondados, tá? Mas olha, aqui o proximal e aqui o distal, um do lado do outro. Ó, o proximal, como a luz, ela é irregular, tá? E olha, o distal, como a luz é bem aberta, tá? Então, isso dá para ver bem no microscópio, tá? É claro que a gente vai ver artérias aí no meio, tá? Vamos ver se tem uma arterinha boa aqui. Ó, aqui tem uma artéria, tá? Isso aqui é uma artéria, uma luz, né? Então, a gente vai ver as artérias aí, né? Tem artéria eferente, artéria aferente. Lógico que na histologia a gente não vai conseguir, só se tiver uma sorte de você pegar um plano muito bom. Mas você vai ver as artérias, eu não sei te dizer se essa artéria aqui é aferente ou eferente. Não tem diferença entre elas, tá? Histologicamente. Certinho? Então, voltando aqui. Esse é o nosso rim, tá? Existe uma coisa muito legal, que é a mácula densa, mas eu não sei se eu vou ter uma foto boa, eu teria que pegar uma foto bem boa da mácula densa. Porque o que acontece? Quando o... Vou pegar aqui o esqueminha, tá? Quando o túbulo contornado distal, tá? Ele está grudado na arteríola aferente, ele gruda, o túbulo contornado distal, ele gruda na arteríola aferente, certo? Aí, o epitélio dele tem uma leve modificação, e aí a gente chama de aparelho justaglomerular, ou, na histologia, a gente costuma chamar de mácula densa, que é o aparelho que é responsável pela regulação da hipertensão através do rim, tá? Porque essa arteríola aferente, ela está chegando aqui. Ela tem o mesmo nível pressórico que o sistema tem, certo? Então, se ela chega com nível pressórico muito alto aqui, olha, o túbulo contornado distal percebe que tem uma hipertensão na arteríola, e aí ele vai fazer toda a regulação da renina e angiotensina, tá? O sistema renina e angiotensina. E aí vai, ou se for uma hipertensão, vai ter que reabsorver água, vai ter que reabsorver líquido, ou vai ter que liberar sódio. Tem toda aquela regulação pelo sistema renina-angiotensina. Quem vai detectar a pressão alta ou baixa, né, no caso, é as células do túbulo contornado distal, tá? Que estão grudadinhas na arteríola aferente, tá? Agora, eu teria que ter uma lâmina melhor para ver como que dá para ver a mácula densa, tá?
Eu acho que eu não peguei nenhuma. Não tive sorte de pegar nenhuma bonitinha. Até aqui foi? Sim. Sim, né? Tá, aí todo aquele material que foi ultrafiltrado, certo? Ele vai cair lá vai cair no túbulo contornado distal, alça de Henle, túbulo contornado proximal. Esses 3 túbulos, proximal, alça de Henle e contornado distal, eles vão reabsorver substâncias que precisam ser reabsorvidas, tá? Às vezes uma substância foi ultrafiltrada, mas de repente você precisa reabsorver. Por exemplo, se ele tem uma hipotensão, eu preciso reabsorver sódio, certo? Então, esses túbulos contornados distal, proximal, alça de Henle e distal, eles têm função de reabsorver substâncias do ultrafiltrado. Eu filtrei o sangue, deixei passar algumas células algumas substâncias caíram no túbulo, agora eu estou precisando, eu vou reabsorver. Já o túbulo coletor, não, é só transporte da urina, não tem mais reabsorção de substâncias no túbulo coletor, ele é só transporte de urina, certo? E aí todos os túbulos coletores vão desembocar no sistema pielocalicial, que é aquele que eu mostrei na macroscopia. E depois o sistema pielocalicial vai desembocar e formar o ureter. Do ureter, nós vamos para a bexiga, uretra. Então, o sistema daqui para frente, sistema pielocalicial, ureter, bexiga, uretra, não tem mais função de reabsorver nada. É só transporte. O que chegou no túbulo coletor vai ser eliminado pela uretra. Entenderam? Então, até o túbulo distal, contornado distal, eu ainda tenho chance de reabsorver alguma substância que eu precise. Agora, do túbulo coletor e o sistema pielocalcial é só transporte. Então, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um tipo de epitélio que vai revestir todo esse sistema pielocalcial, ureter, bexiga, uretra, todas esses tubos são revestidos internamente uma mucosa chamada epitélio de transição ou epitélio transicional. O que é um epitélio de transição ou transicional? Ele é um epitélio especial porque essas estruturas aqui, sistema pielocalcial, ureter, bexiga, elas estão acondicionando uma certa quantidade de urina, certo? De repente, você pode ter uma quantidade maior de urina, precisar que esse ureter e essa bexiga, esse sistema pielocalcial, dilate um pouco. Depois, você elimina essa urina e esse sistema pielocalcial, ureter e bexiga diminui de tamanho. Então, essas estruturas são estruturas que estão constantemente dilatando e diminuindo, aumentando de volume e diminuindo, conforme a quantidade de urina, certo? Bexiga, por exemplo, lá é o depósito de urina. Eu não fico urinando toda hora. Eu retenho urina. Então, quando eu estou retendo urina, eu estou aumentando a bexiga, certo? Depois que eu urinei, eu vou lá e diminuo o tamanho da bexiga. Então, esse epitélio que reveste esse sistema tem que ser um epitélio especial. Por quê? Quando essa estrutura está diminuída, contraída,
esse epitélio é estratificado. Múltiplas camadas. Só que aí ela vai dilatando, 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 vai diminuindo o número de camadas, porque as células vão sendo conduzidas para revestir toda a superfície, certo? Então, quanto mais dilatada a bexiga ou o ureter estiver, menor número de camadas esse epitélio vai ter, certo? Se tiver extremamente dilatada, esse epitélio fica um epitélio simples, né? Porque as celulinhas, elas vão ocupando o espaço dessa superfície que está aumentando, certo? Quando essa está dilatada a bexiga, aí o indivíduo urinou, diminuiu a bexiga, essas células tudo voltam a formar camadas, tá? Então, isso é um epitélio de transição. É um epitélio especial, só vai ter nas vias urinárias, tá? Então, normalmente, varia. Quando você vê um corte histológico, você pode encontrar um corte histológico de uma bexiga, por exemplo. Você pode encontrar um corte histológico de uma bexiga com muitas camadas, ou pode encontrar um corte histológico de uma bexiga com 3, 4 camadas só. Ou se ela tiver dilatada, às vezes um epitélio simples. Perceberam? Deu para entender? Esse epitélio está na bexiga e no ureter? E no ureter e em todo aquele sistema pielocalicial que a gente viu inicialmente, tá? Ó, aqui, por exemplo, aqui, ó, essa bexiga devia estar dilatada, olha, porque tem poucas camadas, tá? Então, olha, reveste todo o sistema pielocalicial. Tem muita coisa de fisiologia nesse arquivo, que eu acho que eu vou tirar para passar para vocês. Lá na frente, olha, lá na parte de histologia, de anatomia, que vocês viram, ó. Isso tudo aqui é sistema pielocalicial. Tudo isso aqui é revestido por epitélio de transição. Ureter, epitélio de transição, depois a bexiga, epitélio de transição, e uretra, epitélio de transição. Vamos supor que esse indivíduo tenha um cálculo que faça uma obstrução aqui, nesse ureter. O que vai acontecer? Vai continuar filtrando, vai continuar filtrando, vai continuar filtrando. Só que não está passando pelo ureter, porque está obstruído por um cálculo. O que vai acontecer? Esse sistema pielocalicial vai se dilatar. Então, esse epitélio de transição que tinha múltiplas camadas vai diminuindo o número de camadas. Aí, o indivíduo vai sentir uma dor terrível, lógico, vai no médico, o médico vai lá e destrói esse cálculo, ou faz aquelas bombas de laser, alguma coisa assim, retira o cálculo. Todo o fluido que estava armazenado aqui vai ser eliminado, vai ser eliminado, esse sistema pielocalicial retrai, o epitélio de transição vai ficar alto de novo, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de hidronefrose. O que é hidronefrose? É quando você tem uma interrupção aqui no ureter e esse sistema pielocalicial vai dilatando, 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 e isso a gente chama de hidronefrose, tá? Você tem situações que você tem mega ureter, aí a obstrução é lá na bexiga, tá? A gente tem situações que a gente chama de bexigoma. Por exemplo, nós temos pós-operatório, tá? O indivíduo faz uma cirurgia e aí faz aquelas... faz anestesia, né? Ou por pele dural, alguma coisa assim. Faz a anestesia e a bexiga
quando vai passando o efeito da anestesia, passa o efeito da anestesia, mas a bexiga não consegue contrair. A bexiga fica sem contração, dilatada. E aí ela vai aumentando, 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 dilatando. Aí, geralmente, tem que passar uma sonda para tirar toda a urina que está armazenada na bexiga, e aí ela, com o tempo depois, ela retrai novamente, né? Mas são situações que você tem dilatação do sistema como um todo. Você pode ter dilatação do sistema calicial, dilatação do ureter e dilatação da bexiga, tá? Em qualquer situação. Por exemplo, nós temos casos de cirurgia ginecológica, por exemplo, que o indivíduo vai lá, se vocês lembrarem da anatomia, nós temos uma relação muito grande aqui do ureter com o sistema com o ovário, com as trompas, tudo. Então, numa cirurgia ginecológica, e não foi poucos casos que eu vi, inclusive uma colega nossa, uma colega minha, uma reumatologista, tá? O cara foi lá e, pum, amarrou aqui o ureter. Amarrou o ureter aqui embaixo, tá? O que acontece? Primeiro, o ureter dilata, vai dilatando, dilatando. Depois, dilata o sistema pielocalicial. E ela tem uma hidronefrose. Ela fez uma hidronefrose. E o pior é que essa nossa colega, ela é reumato, pior de tudo é que ela só tinha um rim. E o indivíduo conseguiu amarrar o ureter Sorte que só amarrou, não cortou, né? E aí, logo depois, você fez a cirurgia e logo depois você voltou ao normal o rim dela, tá? Entenderam a histologia? A histologia é simples, é epitélio de transição, tá? Foram? Professora, a parte que a senhora tinha comentado de hidronefrose é quando ocorre dilatação renal por obstrução? Aqui, quer ver? Olha, vamos supor que você tenha, nesse caso, por exemplo, dessa minha amiga, o indivíduo amarrou o ureter aqui. Não, durante a cirurgia, amarrou o ureter, tá? Então, cadê, gente? Eita, o negócio não movimenta, tem hora. Eu quero sair do slide. Aqui, vamos ver aqui. Né? Ele amarrou lá embaixo o ureter, tá? Ele amarrou lá embaixo o ureter. Aqui continua filtrando, o rim continua funcionando, certo? O rim está funcionando normalmente, está caindo todo o fluido aqui no sistema pielocalicial. Quando chega aqui, não consegue passar para a bexiga, porque ele está amarrado. Então, o que vai acontecer? Começa a dilatar o ureter. Esse epitélio de transição do ureter, que é normalmente com múltiplas camadas, ele vai ficando com cada vez menos camadas, porque o ureter vai dilatando. Chega uma hora que não comporta, o ureter não comporta, ele dilata ao máximo, mas não consegue comportar todo esse fluido que chega aqui. Por quê? Porque o rim continua funcionando. O rim continua filtrando. E aí, a dilatação começa a acontecer aqui, no sistema pielocalicial. Esse sistema pielocalicial, ele vai dilatando, dilatando, e isso é o que a gente chama de hidronefrose. Às vezes, já vi situações bem drásticas que a gente pega aí, no caso, era peça cirúrgica. Então, eu recebi o rim, tá? E o sistema pielocalicial estava tão dilatado que já não tinha mais nem cortical. A cortical era fininha, 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 fininha. Aí ele passa a desenvolver a insuficiência renal, tá? Entendeu, João? Entendi, obrigado, professora. Tá?
Então, por isso que a gente tem o epitélio de transição, porque normalmente você precisa, às vezes, dilatar um pouco. Dilatar o ureter, dilatar um pouco o sistema pielocalicial, dilatar um pouco a bexiga. Só que aí, logo depois, quando refaz o pertuito, o caminho, essa bexiga retrai de novo, esse ureter retrai de novo. Então, são momentos que você precisa dilatar a bexiga ou dilatar o ureter, mas logo depois volta ao normal. Então, eu preciso de um epitélio tipo sanfona, entre aspas, um epitélio que possa dilatar e que possa contrair. Esse epitélio é o epitélio de transição, que quando o órgão está contraído, ele tem múltiplas camadas. Conforme o órgão dilata, vai diminuindo o número de camadas, né? Quando chega uma hidronefrose grave, esse epitélio já está um epitélio simples, de tanto que dilatou, certo? De epitélio com múltiplas camadas, ele dilatou tanto, diminuiu tanto as camadas, que passou a ser um epitélio simples, na hidronefrose grave, tá? Certinho? Professora, Fala, queria amada. perguntar, Olá, será que no envelhecimento isso pode acontecer? Sem ser por essa doença da hidronefrose? Não, acho que no envelhecimento, por si só, no envelhecimento, o que vai acontecer? Você vai ter envelhecimento sem comorbidade, tá? Você vai ter uma diminuição dos glomérulos, mas não vai ser uma coisa assim relevante, tá? Não vai ser relevante. No envelhecimento, sem comorbidade. Nós vamos ter um encontro, que eu estou muito feliz por isso, nós vamos ter um encontro na sexta-feira agora, na palestra, que a gente vai ver as sequelas da diabetes, tá? As sequelas histológicas da diabetes. E aí sim, quando você tem diabetes, quando você tem hipertensão, aí você tem uma diminuição grande do número de glomérulos. Aí você pode até ter insuficiência renal por isso, certo? Mas pelo envelhecimento sem comorbidade, pura e simplesmente, eu tenho a impressão que você não chega a ter uma insuficiência renal por conta de diminuição de glomérulos. Vai diminuindo aos poucos, né? Você vai tendo apoptose, né? E vai tendo uma diminuição, como em todos órgãos, né? No envelhecimento, você tem diminuição do número de células. Então, você pode ter diminuição do número de glomérulos, mas não é relevante ao ponto de levar a uma insuficiência renal. Sim, prof. Mas Só pelo envelhecimento. O que eu né? queria saber é, assim, essa questão das camadas, sabe? Do epitélio de transição. Não, se eles diminuem até ficar em uma camada só. Não. Aí ele ia a ponto de perder essa contratilidade, entre aspas. Não. Ele, assim, você vai ter uma certa diminuição dessa contratilidade e dessa dilatação ou retração da bexiga, principalmente. Por quê? Porque você tem no envelhecimento uma diminuição da força muscular. Mas isso é por causa da camada muscular da bexiga. A camada muscular da bexiga, ela vai tendo uma diminuição de tônus, né? Aí você tem diminuição do tônus dos músculos ali do trígono, e aí você pode ter a incontinência urinária. Mas isso é por causa da musculatura, e não por causa do epitélio. Né? O epitélio ele não vai diminuir tanto a ponto dele ficar pavimentoso.
tá? Pode diminuir um pouco o número de camadas do epitélio transicional, mas não a ponto dele ficar assim, com 3, 4 camadas, ou só pavimentoso. Isso não vai, essa diminuição das células do epitélio transicional não é relevante ao ponto de dele ficar pavimentoso. Isso não acontece pelo envelhecimento. Mas vai acontecer o quê? Uma diminuição do tônus muscular, tanto do ureter quanto da bexiga principalmente, tá? E aí você pode ter, você vai ter incontinência urinária, certo? Mas é mais por conta do tônus muscular e não do epitélio. Certinho? Certo, prof, muito obrigada. Na dica. De nada. Alguém mais?